Como vencer a tentação sexual? Eu sei que é difícil, mas hoje eu quero te mostrar o que eu tenho feito todos os dias e que você também pode fazer para poder acabar com esse mal. Primeiro você precisa entender que não é um problema que só você tem. 1 Pedro 5,9 vai dizer o seguinte: resistam-lhes firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, você é tentado, eu sou tentado, seu amigo é tentado, seu vizinho é tentado. Nós somos seres humanos e aquilo também. Nós temos hormônios e os hormônios não se convertem. Tem dias que é muito tranquilo, parece que a gente é anjo, mas tem dia também que é muito complicado, que a gente só quer se entregar ao nosso mau desejo, sabe? E não só isso, mas muita coisa que acontece durante o nosso dia a dia, estresse, decepções, frustrações, e às vezes a gente acha que parece que é impossível conseguir arrumar uma esposa, e isso tudo vai mexendo com a nossa cabeça, e às vezes faz a gente acabar caindo. Por isso, eu vou te dar algumas dicas que têm me ajudado e que vão te ajudar também. A primeira dica é entender o seu propósito. Você precisa entender primeiro quem você é em Deus, a sua identidade. Lá em Gênesis 1:26 vai dizer, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os animais da terra, sobre os répteis e sobre toda a terra. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você é imagem e semelhança de Deus. Esse texto no hebraico também é muito interessante, porque ele diz o seguinte: Vaiomer Elohim, nasce Adam Betsalemenu Kidmutenu. Essa palavra Elohim, ela quer dizer Deus na Santa Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, você tem que entender isso. Você é a imagem e semelhança dos três. Você é feito pelo Senhor. Tudo na criação, Deus falou. Você foi a única coisa que ele disse. Nasce, que é façamos. Então você precisa primeiramente entender isso e entender qual é o seu propósito aqui na Terra. Um dos propósitos do cristão é o quê? Pregar o evangelho. Jesus fala, ide pregar e, portanto, o evangelho a toda a criatura. Então a primeira coisa básica que você tem que entender é isso. E também, lá em Gênesis 2:18, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só e ele faz uma auxiliadora idônea, quando Adão está sozinho, que ele cria Eva, ele fala, sejam férteis e multipliquem. Então vocês têm que entender, nós temos que entender como os cristãos, que a gente precisa também formar uma família, porque isso faz parte do propósito de Deus, em ser fértil, multiplicar. Porque a família, ela é a representação do céu aqui na terra. O pai, a mãe e os filhos. Então a gente precisa entender, e hoje também a gente vê um ataque da Agenda 2030, um ataque do inferno contra a família. Então a gente precisa entender que não é só sobre a gente ter uma mulher e ter cópulos ali, ou ter uma mulher porque a gente fica meio carente, sente triste, tal. Não, não é sobre isso, entendeu? O casamento é muito mais que isso. O casamento, ele é a representação do céu, assim como eu já falei. Segunda coisa que eu queria falar aqui, ó, rede de apoio. Se cerca de amigos que passam também isso que você tem passado, porque aquela mesma palavra que eu falei de Pedro, que ele diz que os irmãos de todo mundo estão passando as mesmas coisas que vocês, a gente vê que você não está sozinho. Eu tenho alguns amigos que a gente conversa sobre isso, e eu vejo que os problemas que eu tinha aqui, às vezes eu achava, pô Deus, eu sou mal. Não, são os problemas que eles têm, as mesmas tentações, as mesmas frustrações, entendeu? Os mesmos estresses, e a gente conversando, um ajudando o outro, um às vezes até brigando com o outro, a gente discute muitas vezes, se eles verem isso, eles vão saber, mas isso acaba edificando, entendeu? É como se fosse quase que um Alcoólicos Anônimos, só que para não cair em tentação. É muito bom, é muito edificante, eu dou graças a Deus por esses amigos que Deus colocou na minha vida, porque eles têm me ajudado muito, e assim como eu tenho certeza que eu também tenho ajudado eles. Porque se fosse por outras amizades ou por eu sozinho, eu confesso para vocês que eu cairia. Porque se eu falar que eu não tenho vontade, é mentira. Todo dia dá vontade, joga tudo pro alto, manda mensagem para fulana, vai em ciclana, faz isso, faz aquilo, entendeu? Mas não vale a pena. E quando a gente tem esses amigos que nos confrontam, fica bem mais fácil, sabe? Porque você consegue, é como se fosse quase que uma terapia. E você vê que às vezes seu amigo te pede um conselho
e às vezes você estava precisando daquilo, você transborda na vida do outro, ou vice-versa. Às vezes você está num dia pior, pô, mano, me ajuda e tal, 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 e conversa, e é muito bom. Agora, outra coisa aqui, entenda seu limite e ande longe dele. Por quê? Porque todas as vezes que eu andei perto do meu limite, eu caí. As duas últimas vezes que eu caí, foi por isso. Foi porque eu sabia o meu limite, só que eu fui e quis ultrapassar um pouquinho mais e acabou que deu o problema que deu e tal. Mas hoje eu entendo e eu vejo que, tipo assim, óbvio, ainda de vez em quando não caio mais, mas a gente às vezes força um pouquinho do limite. Mas hoje eu já consegui entender, mano, meu limite é lá, então eu tenho que andar aqui. Vou dar um exemplo aqui. O meu amigo, um grande amigo, me chamou para uma festa dele. Só que essa festa dele vai uma pessoa que eu já fiquei e pode ir outras também. E aí eu pensei, mano, se eu tiver lá, vai dar ruim, entendeu? Então eu falei com ele, mano, perdão, eu não vou conseguir, porque eu quero mudar, por mais que às vezes, se eu falar que eu não tenho vontade de ir, mano, cheio de vontade de ir, mas não só para comemorar com meu amigo, mas, entendeu? É complicado. Só que, mano, eu não posso ir, entendeu? Já não faz mais parte de quem eu sou. Então eu falei, mano, ó, não dá pra ir. A palavra fala que se teu olho te faz pecar, arranca ele fora. O próprio Jesus fala isso. Isso não é no sentido literal, mas se a gente entender o que nos faz pecar, nós temos que evitar. Entendeu? Então, se eu tenho certeza que aquilo ali, como da última vez me fez pecar, me fez cair, eu não posso chegar perto. Então, eu não vou chegar perto. Por mais que eu queira, eu não vou. Entendeu? Então, quando você começar a entender qual é o seu limite, você tem que entender que você não pode estar aqui, ó. Porque se você estiver aqui no muro e você cai para o outro lado, mas se você andar sempre longe do muro, sua vida vai ser bem melhor. Próximo ponto aqui, evitar gatilhos. Quais são os gatilhos? Fotinha de mulher em Facebook, Instagram, ficar desenrolando em conversinha com mulher, conversando às vezes bobeira, não dá certo, entendeu? A gente sabe tudo que leva a cair. Eu vou trazer um ponto aqui. Eu gosto muito de aviação, sou entusiasta da aviação. E dentro da aviação, quando ocorre um acidente, nós costumamos estudar quais foram os fatores contribuintes, as causas que levaram aquele acidente a acontecer. Da mesma forma, quando você cai no pecado da imoralidade sexual, que você tem uma cópula com alguém, não foi do nada. Por isso que Jesus lá, em Mateus, ele vai dizer que o homem que olha para a mulher e deseja ela no seu coração, ele já adulterou. Por quê? Porque a partir do momento que ele deseja ela no coração, já começa a mapear como ele pode fazer aquilo. Porque se você consegue ver, você consegue realizar. E eu vou dar um exemplo aqui, não vou abrir totalmente, mas a última vez que eu tinha uma relação com uma pessoa, Deus depois me deu um sonho até com um avião, e eu fui parar para analisar os fatores contribuintes. E eu fui vendo uma série de erros, até filmes que eu vi, e quando eu vi, eu repliquei a mesma coisa que eu vi no filme, entendeu? E aí Deus me mostrou, e eu me arrependi, pedi perdão a Deus, e comecei a entender tudo que nos leva a fazer isso. Igual, pô, Instagram, tô parando de seguir algumas mulheres, não parei de seguir ainda todas que eu deveria, confesso aqui. Já silenciei alguns perfis, porque é complicado, entendeu? Tu vê uma foto aqui, tu vê uma foto ali, mesmo se não for uma aqui que tu for pegar, tu lembra de outra que dá pra tu pegar, ou uma que já te deu condição, irmão, é complicado, entendeu? Realmente dá vontade de atravessar. Não é fácil, é muito, muito, muito complicado, mas a gente tem que aprender a parar de evitar. Eu também tinha uma mania muito feia de querer ficar conversando com 3, 4 mulheres, mas não mulher direita, não, pô, eu não devia ter falado dessa forma, não é que as mulheres não são direitas, mas são mulheres que seria mais fácil copular com elas, entendeu? E às vezes você conversa pra cá, conversa pra lá, manda fotinha daqui, recebe fotinha de lá, não sei o que, tal, 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 e é isso que leva a gente a errar, sabe? Eu tô falando aqui pra você, mas é muita coisa que ainda tem que mudar. Tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu tenho feito e coisas que eu sei que eu tenho que amplificar, porque não é fácil, é muito difícil essa questão da mudança, porque a gente está acostumado. E, cara, é muito complicado quando você tá solteiro e a própria palavra diz, né? O próprio Senhor falou que não é bom que o homem esteja só. E aí bate aquela tristeza, porque tem gatilhos também que não tem como a gente evitar. Às vezes você passa, você vai ver um casal na rua, aquilo ali vai apertar seu coração, entendeu? E tem nesse mundo lascivo aí que a gente vive, é muita coisa, então dá uma tristeza.
Aí tu pensa assim, pô, para alimentar meu ego, vou conversar com fulano, ciclano, beltrano. Quando tu vê, tu tá envolvido numa trama, numa merda danada, quando vê, tá até fazendo merda. Então, vamos começar a identificar quais são os gatilhos e cortar eles ao máximo, cortar o mal pela raiz. Próximo ponto aqui, praticar esportes. Porque quando você pratica esporte, você canaliza essa energia sexual para outras coisas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou para academia hoje 5 vezes na semana, eu nado 2 vezes na semana, eu costumo correr de 2 a 3 vezes na semana, jogo bola e agora quero começar a fazer uma luta. Por quê? Primeiro, para ocupar minha mente. Segundo, para me deixar cansado. Por um lado, os hormônios afloram mais de uma forma assim, mas eu fico mais cansado, consigo pegar aquela energia que ficava acumulada e não fazer merda. Não sair ficando com os outros por aí. Eu consigo pegar essa energia e dedicar a outros esportes, sabe? Porque senão não dá. A gente é ser humano, a gente é homem, a gente. Esporte para o homem é pior do que para a mulher, entendeu? O homem que estiver assistindo esse vídeo pode comentar aí, a mulher também me diz se para você não é mais fácil, por um lado, controlar seus desejos, seus impulsos sexuais. E não só na prática de esportes, entendeu? Mas se você começar a aprender novas habilidades, você gosta de empreender, for empreender, você que trabalha, começa a focar em mais coisas do seu trabalho, vai fazer alguma coisa que ocupe sua mente, ocupe seu tempo, porque senão a ociosidade destrói. Por que eu estou gravando vídeo para o YouTube? Eu voltei a gravar não só para mim poder desabafar e não só para poder ensinar, mas para gastar energia. Para mim gravar um vídeo aqui, ó, eu tenho que estudar o roteiro que está no prompt aqui, eu tenho que pegar a luz para cá, a luz para lá, tenho que fazer aquela luz, ele me cansa pra caramba. Então já é uma parada que vai, sabe, me deixar cansado, vai levar um pouco da minha energia. Porque é difícil, ó, hoje eu tô num dia médio, nem lá nem cá, mas tem dia que é mais tranquilo, tem dia que é muito ruim. Hoje, graças a Deus, a gente tá indo. Mas entendeu mais ou menos esse conceito da transmutação sexual, de canalizar a energia? Você pega a energia que está aqui, absorve ela e concentra ela para outro lugar. E agora eu vou trazer aqui o ponto mais importante, o último ponto, que é o quê? Oração e reconhecimento. A gente precisa entender que a gente é falho, que a gente é ser humano, que a gente é pecador. A palavra fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todas as vezes que eu caí, foi quando meu ego subiu. Eu falei, não, agora eu sou o cara. Porém, eu percebi que não. Todo dia a gente tem que reconhecer. Senhor, hoje eu costumo dizer, Pai, livra-me de mim mesmo. Porque senão não dá, entendeu? Porque ontem um amigo estava falando, eu não lembro direito a frase, mas era algo do tipo, quando eu tiver vontade, me tira a oportunidade, e quando eu tiver oportunidade, me tira a vontade. Porque a gente precisa reconhecer que a gente é ser humano, e é aquilo também de andar um pouco dos nossos limites. A gente tem que reconhecer. Eu tenho que reconhecer que, dependendo da menina que for, se eu ficar conversando com ela, eu vou atravessar. Você também precisa reconhecer isso, entendeu? Então, e não só isso, na nossa oração, às vezes eu falo, pai, hoje eu não sei se eu vou aguentar. Tem dia que eu choro ali, né? Na cama, e deito, e oro, e falo, pai, tá difícil, não dá, entendeu? Mas eu lembro lá em Mateus 28, capítulo 28, versículo 20, que Jesus ele fala que sempre estará conosco todos os dias da nossa vida até o fim dos tempos. Então a gente tem que ter isso na nossa mente. O Senhor Jesus Cristo está comigo e ele vai me ajudar a vencer isso. Pedro ou Tiago, não lembro qual dos dois, mas diz que cada um é tentado segundo o seu mau desejo. Então, é o mau desejo, é o mal que está no nosso coração que nos tenta, mas a palavra também fala que não vem tentação sobre nós que nós não possamos suportar. Então, quando a gente ora a Deus, por isso que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele fala, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque a tentação vai vir. A palavra também fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que às vezes a gente não quer resistir, a gente quer chamar o diabo para perto, para aprontar junto com ele. Então a gente precisa começar a aprender a resistir, entendeu? E no final desse vídeo aqui, eu queria estar orando. E feche seus olhos aí e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem trago, Senhor, esse entendimento ao nosso coração. O Senhor nos mostrou, Pai, o problema que nós temos e que nós precisamos resolver. Nós sabemos que nem todo dia, Senhor, será fácil, porém o Senhor falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Então, Senhor Jesus, eu te peço que cada vez mais o Senhor nos ajude, Pai, a estar livre
de toda tentação, de todo mal. E o principal também, Senhor, que nós possamos nos preparar para receber uma esposa, porque tua palavra fala que quem recebe uma esposa recebe um presente do Senhor. Então, Senhor, que o Senhor possa nos mostrar tudo aquilo que nos trava, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que trava a gente de viver o propósito que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Eu te peço que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Elohim Deus, para que nós possamos, Pai, cada vez mais estar perto de Ti, achegados a Ti, Senhor, e que cada vez mais, Senhor, nós possamos, Deus, não só ter essa palavra para a gente, mas que nós possamos transbordar na vida dos outros, Pai. E que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos ajude, Pai, a encontrar a mulher virtuosa de Provérbios 31:10. É isso que eu te peço, Senhor, e eu declaro a tua bênção na vida de quem está assistindo esse vídeo. Eu declaro o teu favor, a tua unção, e eu profetizo que no nome de Jesus todos nós vamos conseguir a esposa excelente que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração, tamo junto e até o próximo vídeo.